Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas aqui em Paris. Cristiana Soares. O Papa Francisco chegou ontem ao Canadá para uma peregrinação penitencial durante a qual deverá renovar as desculpas pelo papel da Igreja no drama dos indígenas. Os tunisinos são hoje chamados às urnas. Em causa está um referendo sobre a nova Constituição que visa aumentar o poder do presidente. Em Cabo Verde, em São Nicolau, agudiza-se o problema dos transportes marítimos e aéreos de e para a ilha. No controlo técnico desta emissão está Stéphane Defossé e o jornal começa agora. O Papa Francisco chegou ontem ao Canadá, onde foi recebido pelo primeiro-ministro Justin Trudeau, pela representante da Commonwealth no país, a inuita Mary Simon, assim como por dirigentes das comunidades autóctones. O Sumo Pontífice efetua uma visita de 6 dias, uma peregrinação penitencial durante a qual deverá renovar as desculpas pelo papel da Igreja durante mais de um século na violência a que foram submetidas milhares de crianças ameríndias no Canadá. Liliana Henriques. O Sumo Pontífice chegou ontem em Edmonton, no estado de Alberta, para a primeira etapa da sua visita de quase uma semana, uma visita em que o Papa Francisco refere pretender ir mais além do que o seu primeiro pedido de desculpas feito no passado mês de abril. Em causa está o doloroso passado das comunidades ameríndias que durante mais de um século foram sujeitas àquilo que se denominou de genocídio cultural. De acordo com a Comissão Verdade e Reconciliação, instituída em 2008 para investigar este período da história do Canadá, entre o fim do século XIX e os anos 90, cerca de 150 mil crianças autóctones foram internadas à força em 130 escolas, onde, para além de terem sido separadas das suas famílias, da sua cultura e da sua língua, foram submetidas a violências físicas, psicológicas e sexuais. Um sistema que causou pelo menos 6 mil mortes e traumas sobre várias gerações. Há 14 anos, o governo do Canadá pagou milhares de dólares de indenizações a antigos alunos desses internatos e pediu oficialmente desculpa por ter criado essas escolas cujo intuito era matar o índio dentro do coração da criança. A Igreja Anglicana, que também participou neste plano, fez igualmente um pedido de desculpas, mas a Igreja Católica, que geriu mais de 60% desses estabelecimentos, só agora está a reconhecer o seu papel. 3 meses após a sua reeleição, Emmanuel Macron, o presidente francês, desloca-se à África para uma das suas prioridades diplomáticas. A primeira paragem deste périplo efetua-se nos Camarões, a maior economia da África Central, onde Macron deve chegar esta noite. Amanhã, o presidente francês tem encontro marcado com o seu homólogo, Paul Biya, de 89 anos de idade, 40 dos quais à frente do país. O chefe de Estado francês vai tentar relançar os laços entre os dois países. No plano económico, a França tem vindo a perder terreno em detrimento da China e da Índia. A França é o segundo fornecedor dos Camarões, mas apenas o seu 7º cliente. As exportações estão estagnadas e as importações em queda. A deslocação à África de Emmanuel Macron vai ainda levá-lo ao Benin e à Guiné-Bissau. Os tunisinos são hoje chamados às urnas. Em causa está o referendo sobre a nova Constituição que visa aumentar o poder do presidente. O país enfrenta uma dívida externa que ultrapassa os 6% e com este texto o presidente Kais Saied diz querer arrumar a casa e negociar precisamente o empréstimo junto do Fundo Monetário Internacional. Apesar das contrapartidas exigidas pelo FMI serem habitualmente elevadas e de ser equacionável uma resistência da população, Raul Braga Pires, politólogo arabista, considera que o chefe de Estado tunisino tem margem de manobra. Isso vai se verificar no momento em que o padeiro não tenha pão para colocar à venda ou que uma carcaça custe uma exorbitância. Aí sim vai haver problema e vai haver contestação séria, porque as pessoas estão de barriga vazia. Mas perante esse cenário de descalabro económico, as instâncias internacionais não vão querer que este cenário aconteça e, portanto, toda a gente vai contribuir, porque o não contribuir será um caos total e estamos na Europa também com aquela sombra da Terceira Guerra Mundial, que de repente já nos começamos a perceber que, passados 5 meses, esta guerra não vai demorar mais 5 meses, vai demorar muito mais.
Voltando à questão, as exigências do FMI ou destas instâncias internacionais em termos de contrapartidas da parte da Tunísia. Pois eu creio que também esta nova Constituição está elaborada de tal maneira que ela tanto permitirá essa margem mais larga por parte do Presidente para desatar estes nós que até aqui se foram atando por competitividades pessoais entre políticos e entre partidos, havendo essa banda mais larga. Isso também pode depois ter o lado contrário no sentido em que é exigida à Tunísia uma separação total e absoluta de poderes. Pois, mas esta Constituição também garante isso. O que ela tem ali é portas entreabertas para, em altura de bloqueio das políticas, o Presidente intervir e desbloquear esses bloqueios. O politólogo arabista Raul Braga Pires, aqui entrevistado por Liliana Henriques. Esta, de resto, uma entrevista que desenvolvemos mais à frente no espaço convidado. Em Cabo Verde, em São Nicolau, agudiza-se o problema dos transportes marítimos e aéreos de e para a ilha. O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, que se encontra precisamente em São Nicolau, afirma que, apesar dos constrangimentos, o governo está a melhorar o setor dos transportes. Odair Santos. No momento que o chefe do governo cabo-verdiano encontra-se em São Nicolau, numa visita oficial, o presidente da Câmara Municipal de Ribeira Brava afirma que os problemas dos transportes marítimos e aéreos de e para São Nicolau estão a condicionar o desenvolvimento da ilha. José Martins afirma que a questão já foi colocada ao primeiro-ministro. Este problema de transporte com um grande calcanhares daqueles que condiciona e de que maneira o desenvolvimento de São Nicolau. Ainda na visita de cortesia que o Sr. Primeiro-Ministro fez à Câmara Municipal, voltamos a tocar neste assunto. Temos feito exposições juntamente das empresas que têm sobre a sua alçada a garantia da mobilidade dos cabo-verdianos e a situação não é nada boa diante daquilo que são os centenas e até milhares de pessoas que querem chegar a São Nicolau e não conseguem. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, que esta segunda-feira termina uma visita oficial a São Nicolau, reconhece que a avaria em 2 navios da concessionária do Serviço Público de Transporte Marítimo Interilhas tem dificultado a mobilidade de pessoas e bens, mas afirma que, apesar de constrangimentos, o governo está a melhorar o setor dos transportes. Nós temos estado a melhorar o nível de frequência e de quantidade quer de voos, quer de transportes marítimos, mas sabemos que neste momento tem havido uma pressão em termos de sobrecarga de necessidades para os transportes, quer marítimos, quer aéreos. Mas nós vamos ter que resolver, quer a nível de transportes aéreos com a operadora Bestfly e ver se haverá mais frequência, seguramente, quer a nível de transportes marítimos. A CV Interilhas, concessionária dos transportes marítimos, espera ter os 2 navios que estão avariados operacionais até o final do mês. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Périplo africano do chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, depois do Egito, encontra-se hoje no Congo-Brazzaville. No terreno, o chefe da diplomacia russa foi confirmar o compromisso de Moscovo na exportação dos cereais ucranianos. Lucas Gonçalves. Depois da sua visita ao Cairo, cujo objetivo era tranquilizar o governo egípcio quanto aos riscos de insegurança alimentar e numa altura em que o seu país acaba na sexta-feira de assinar com Kiev um acordo sobre a exportação dos cereais ucranianos, o governante russo prossegue a sua digressão em África, no Congo, onde permanece durante 48 horas. Neste domingo, o chefe da diplomacia russa chegou hoje no norte do Congo-Brazzaville. Segundo as informações divulgadas por Brazzaville, Sergei Lavrov tinha em agenda um encontro esta manhã com o presidente Denis Sassou Nguesso. Uma visita que reveste um caráter especial em plena guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Desde o início do conflito, o Congo, que sempre manteve boas relações diplomáticas com Moscovo desde 1964, afirmou a sua neutralidade, apelando a uma resolução pacífica do conflito através de um diálogo entre os 2 países. Numa entrevista ao jornal de Brazzaville, o chefe da diplomacia russa considerou que hoje os Estados africanos têm um papel cada vez mais importante na política e na economia internacional. Eles trazem de uma maneira enérgica a sua contribuição para resolver os principais problemas atuais. Depois da sua passagem no Congo, Sergei Lavrov vai prosseguir na Etiópia a sua digressão africana, cuja última etapa vai decorrer no Uganda. A estação de televisão estatal russa, Russia Today, conhecida precisamente por RT também, está a preparar-se para se instalar na África do Sul e assim emitir em África, uma decisão que surge na sequência da proibição de transmissão na Europa e que visa fomentar o apoio africano a Vladimir Putin. Isto seria mais um passo nesta estratégia mediática dos diplomatas russos no continente africano para assim contrariar as acusações europeias e norte-americanas de que a invasão pela Rússia à Ucrânia é injustificada. E que ponto final deste jornal.